Vamos ver então, vamos começar com o acidente na Vamos. largada, a gente tem o vídeo aqui, a gente acompanha juntos e a gente pode comentar em cima desse vídeo, já tudo que vai acontecer. Bom, Kalinka, primeiro de tudo, a gente já tá vendo aí a hora que o Joe capota, né? E a gente chama atenção nesse vídeo, várias coisas, na verdade. A primeira delas, agora a gente vai ver a onboard do Gasly e ver quem que causou esse acidente. Pode dar uma pausazinha aí, capitão, depois voltar um pouquinho, se possível. Esse acidente, Kalinka, que até me chamou a atenção, que a direção de prova, que a gente vai falar dela um pouco depois, quando você tem um acidente dessa magnitude, normalmente os comissários têm que analisar e ver o que aconteceu e ver se teve alguém que causou esse acidente. E para mim foi muito claro que o causador desse acidente foi o Russell. O Russell, ele largou com composto duro, ele mesmo falou depois do acidente que ele não conseguiu gerar temperatura suficiente para o composto duro, largou muito mal. E na hora que o Gasly foi passar por ele, que estava ele e o Joe, ele foi passar no meio dos dois carros e o Russell acabou. A gente percebe agora, o Russell está ali na frente, ó, esse carro aqui do lado direito, ele puxa para a esquerda e tira o espaço. Aí, ó, ele tira o espaço do Gasly. O Gasly não tem como ir para a esquerda, que o Joe está lá. Então o Russell e bateu no Gasly. Isso foi uma coisa totalmente sem querer. O Russell não viu o Gasly ali. O Gasly estava num ponto do lado do Russell ali, que fica num ponto cego, que a gente chama do espelho retrovisor, que até em carro de rua tem esse ponto cego. Claro. Então o Russell teve uma falta de sorte, mas quando a direção de prova analisa um acidente, eles não analisam a intenção. Mesmo sem intenção, se você prejudicar a corrida de alguém, você deve ser punido, e no caso do Russell, acabou prejudicando a corrida de vários pilotos. Mas se fosse acontecer uma punição, o que ele levaria de punição nesse caso? Nesse caso, a punição dele, como ele ficou fora da prova, se ele tivesse continuado na prova, ele poderia tomar uma punição de 5 segundos, 10 segundos, drive-thru. Você tem várias punições. Um erro desse que foi pequeno, mesmo tendo uma consequência grande, a consequência, a direção de prova não julga muito. Eles julgam o tamanho do erro. O tamanho do erro não foi tão grande, a consequência foi enorme. Mas como ele ficou fora da prova, deveria acontecer com ele o que aconteceu, por exemplo, ano passado com Bottas no Grande Prêmio da Hungria. Pode deixar rolar as imagens, capitão, não preocupa não, viu? Que acabou prejudicando vários pilotos na largada, ficou fora da prova e a punição para o Bottas, naquela ocasião, foi tomar, se não me engano, 5 posições no grid de largada da corrida seguinte. E quando que isso acontece? Quando o piloto fica fora junto com os outros, você não tem como punir o piloto nessa etapa. Porque você não tem como dar um drive-thru para o Russell, ou 5 ou 10 segundos, que ele está fora da corrida. Então, numa situação dessas, a punição segue para a próxima etapa. Só que, para minha surpresa e para de muitas pessoas, não só esse incidente, como outros que a gente vai falar mais tarde ao longo do programa, não teve nenhuma punição para ninguém. Mas, para mim, é muito claro que o Russell, mesmo sem intenção nenhuma, foi o causador desse acidente. A gente pode até trocar o vídeo agora, a gente tem essa imagem exatamente quando o Russell encosta no carro do Gasly em câmera lenta para a gente fazer bem essa análise, que é essa imagem aí, é bem claro, né, a gente vê essa mudança de rota dele, que ele de fato não foi mal intencionado, né? Não, de jeito nenhum, ele realmente não viu. Tanto é, Kalinka, que a gente vê, olha só, ali ele já catapulta o carro do Joe. E o carro do Joe, né, a gente vai falar sobre a parte final do acidente. O carro do Joe, ele vai arrastando no chão de cabeça para baixo. E o fato de estar de cabeça para baixo, o carro não desacelera muito. Porque quando o carro está rodando, por exemplo, em cima dos pneus, você vai perdendo velocidade. Quando você vai deslizando na parte de cima do carro, você não perde velocidade. E o grande problema que deu também no acidente do Joe foi o seguinte. Muitos autódromos não têm mais área de brita. Porque a brita para carro de corrida ela é muito perigosa porque ela pode calçar o carro. E é justamente isso que aconteceu com o carro do Joe. Na parte final do acidente, a gente vê que ele vem ali sobre a brita, calça e aí catapulta, passa por cima da barreira de pneus. A gente pode passar para o próximo vídeo também, que mostra bem isso, que é o vídeo que foi gravado da arquibancada. Da arquibancada, que mostra bem essa área quando ele entra na parte da brita e aí tudo que ocasiona agora o pessoal ali corajoso, viu? Pois ninguém levanta. Ninguém levanta. Olha só o carro vindo ali de cabeça para baixo, calça na brita, passa por cima e bate na tela de proteção. Essas telas são incrivelmente fortes também, né? Porque realmente o carro bateu ali e parou. Então, realmente, uma sequência muito impressionante. A gente vê ali, ó. E outro perigo da brita é o seguinte, o piloto bater a cabeça na brita. Entendeu? Então, é por isso que muitos autódromos não têm brita. E os que têm brita, no caso de Silverstone, por que para as pessoas entenderem quais que tem brita, quais que não tem brita. Quando tem brita, é porque em Silverstone também é muito utilizado para moto.
E para moto, a brita é a maneira mais segura de você proteger o piloto. Então você não tem como retirar uma caixa de britas que a gente chama, né? Uma área desse tamanho de brita, você não tem como retirar. Então ficou ali e nesse momento prejudicou ali e fez com que o acidente fosse ainda mais sério. Mas com todo esse acidente tão espetacular, Kalinka, esse tipo de acidente que o Joe teve, normalmente ele é espetacular, mas ele não é muito perigoso ou traumático para o piloto. Porque a energia vai se dissipando ali quando o carro capota, quando o carro vai batendo aqui, ali e tal. É muito mais complicado quando o piloto vem e bate seco em algum lugar. Como foi, por exemplo, o caso do Alex Albon, que bateu ali no mesmo incidente, ele foi envolvido também. Agora, só voltando para a gente terminar de falar da questão do acidente, é claro que a gente já vai falar sobre o Halo, né, que já foi tão criticado e teve tanta polêmica em cima dele, então ele já vem uma série vem trazendo cada vez mais segurança para os pilotos e salvando vidas, né? A gente tem vários exemplos, a questão do Halo, mas tem a questão da quebra do Santo Antônio do Joe. Pois é. Né? E é uma coisa que a FIA está analisando agora e tentando entender o que aconteceu, até porque é algo muito importante para a segurança do piloto. É algo muito importante e algo que não deve quebrar quase que em circunstância nenhuma, e principalmente, Kalinka, num tipo de acidente desse. Porque esse acidente, como eu falei, ele foi impressionante, mas o carro, quando vira de cabeça para baixo, ele faz assim e está arrastando. Ou seja, não teve um impacto tão grande no Santo Antônio. Para quem não sabe o que é Santo Antônio, Boa. É aquela proteção... Não é um santo. Não é aquele santo não, viu? É aquela proteção que o carro tem na parte de cima, aqui perto da entrada de ar, no caso do carro da Fórmula 1, que fica bem acima da cabeça do piloto, que aquilo serve justamente para, no caso do carro capotar, a cabeça do piloto não bater no chão. E aquilo normalmente é extremamente resistente. Mesmo em acidentes graves, aquilo normalmente não quebra. Esse acidente foi espetacular, mas não foi tão forte, principalmente na primeira parte, quando o carro vira, e ali quebrou o Santo Antônio. Então, isso é um assunto que a FIA está investigando. Talvez possa ter algumas consequências para a equipe Alfa Romeo, porque aquilo não pode quebrar de uma maneira tão fácil quanto quebrou. Está em análise agora, né? Além de todas as imagens terem ido para análise, claro, o carro também vai passar agora por toda uma vistoria para saber o que aconteceu de fato. E você falou do álbum, né? Desculpa, pode falar. Não, só para complementar isso que você falou do Halo, né, Kalinka? Você trouxe um ponto muito bom. O Halo... Como é que você fala? Halo. Depende de onde você... É a música da Beyoncé, não é? Da Anitta, sei lá. O Halo, Kalinka, você falou muito bem. Foi muito criticado quando foi introduzido em 2017, se eu não me engano. E criticado sem nenhum fundamento técnico, muito mais ligado à tradição. O piloto de carro de Fórmula tem que estar com a cabeça para fora. Qualquer coisa nesse sentido. Mas também a visibilidade, né? A visibilidade nunca não era muito ponto de crítica, era muito mais a tradição. E a minha opinião, diferente de muitas pessoas, isso em 2017, para mim é o seguinte, não tem nada mais importante que a vida de ninguém. Então, tradição, qualquer coisa assim, se a gente for pensar na tradição, né, e puxando na história da Fórmula 1, lá atrás os pilotos usavam uma touca de couro e iam correr, não existiam capacetes. Depois, imagina lá atrás quando colocaram um capacete em alguém, que no primeiro momento era um capacete aberto. Depois os capacetes viraram capacetes fechados como esse. Então esse negócio de tradição, quando você tem a questão, o quesito segurança envolvido, a tradição não pode ser levada, não pode estar acima da parte da segurança.